Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de segunda-feira para todos nós. É com nosso coração extremamente feliz, meus irmãos, que estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Este momento que todos nós abrimos o nosso coração para os doces ensinamentos de Jesus e para os grandes esclarecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus possa estar em nosso coração nesta semana que se inicia, que possamos ter um pouquinho mais de fé, meus irmãos, para os momentos que chegarão ao longo desses novos dias, ter muita força em nossa alma, muita coragem, para que possamos enfrentar e vencer tudo que chega com Jesus em nosso coração. Nem sempre na caminhada da vida nós teremos dias felizes apenas. Teremos também dias de dificuldade, de sofrimento e de dores, e que esses dias possam ser de grande aprendizado para todos nós, de muita fé, e que possamos aurir muita força dos momentos mais difíceis, e que Jesus esteja sempre conosco nestes momentos. Meus irmãos, hoje a gente vai iniciar a nossa manhã de segunda-feira de reflexões, falando um pouquinho mais sobre a indulgência. Meus irmãos, a indulgência ela é uma grande virtude. A indulgência, meus irmãos, ela está muito entrelaçada com perdoar. A indulgência é aquele relevar certas coisas, não guardar rancor no coração do que nos ocorre. Às vezes alguém faz algo, fala alguma coisa, não guardar rancor, mas ter indulgência para com esse irmão, perdoá-lo também. E meus irmãos, nós temos aqui um grande exemplo de indulgência para todos nós, que foi João Evangelista, João Apóstolo. Meus irmãos, na obra Francisco de Assis, esta obra aqui eu gosto sempre de compartilhar, meus irmãos, quando a gente traz uma história, é bom a gente sempre mostrar a obra. Olha só, nesta obra aqui, Francisco de Assis, uma obra que foi ditada pelo espírito Miramês e psicografada por João Nunes Maia. Meus irmãos, esta obra ela é dedicada a nos falar sobre a encarnação de Francisco de Assis. E Francisco de Assis, meus irmãos, ele é João o apóstolo, João o evangelista. Então João o evangelista, depois que ele cumpriu a etapa dele aqui na terra, sendo aquele apóstolo tão amado por Jesus, João retorna para a vida espiritual. Lembremos que ele foi o último dos apóstolos a partir daqui da terra. Então João, quando ele adentra na pátria espiritual, ele continua o teu serviço a Jesus, continua trabalhando no bem, e é chegado o momento de João reencarnar na Terra. É chegado o momento de João ele cumprir mais uma missão, mais um dever em auxílio à nossa humanidade. Então João ele irá reencarnar como Francisco de Assis. Então, meus irmãos, essa obra ela vem nos contar essa trajetória de João, depois como Francisco de Assis. Mas exatamente nesse livro, meus irmãos, nós temos ali um capítulo dedicado a nos contar sobre a história de Ernesto. Ernesto, um espírito muito endurecido, um coração muito inflexível. Ernesto, que era considerado um dos espíritos mais brutos, mais radicais, mais difíceis, meus irmãos. Vários espíritos benevolentes já haviam tentado inspirar Ernesto a seguir no caminho do bem, a mostrar um novo caminho para Ernesto, mas ele não aceitava. Ele não admitia o caminho com Jesus. Ele não admitia o caminho do bem.
Ernesto tinha um coração endurecido, aquele coração povoado de raiva, de revolta e desejo de vingança. Então Ernesto, lá no mundo espiritual, ele começa a formar um grupo de espíritos extremamente malignos. E Ernesto forma esse grupo para realmente cultivar a maldade, obsediando, causando discórdia, influenciando ao caminho do mal a todos que estão encarnados. E aí Ernesto fazia isso, ele com um grupo espiritual dele destinado a fazer o mal. Ernesto tinha muita maldade ainda no coração, muita raiva, muito ódio. E ele ficou por muito tempo, viu, meus irmãos, cultivando essa maldade, influenciando muitos irmãos encarnados a fazer o mal. Tem até um trecho nesse capítulo para nós que eu achei interessantíssimo, que quando Ernesto e esse grupo de espíritos comandados por ele chegava em uma cidade, meus irmãos, o índice de violência, de suicídio, de maldade na cidade aumentava. Porque o grupo de Ernesto espiritual havia chegado. Então eles influenciavam mesmo toda aquela cidade. E eles ficavam assim, indo de cidade em cidade, cultivando o mal. E meus irmãos, como eu disse, muitos espíritos benevolentes haviam tentado mostrar para Ernesto o caminho do bem, uma mudança de conduta, mas ele não aceitava de jeito nenhum. Ele realmente era um espírito muito poderoso na maldade. Ele comandava um grupo inteiro. Então João Evangelista se preparando, olha só, João Evangelista se preparando para reencarnar como Francisco de Assis. Ele estava nessa preparação. Ele está trabalhando ainda no mundo espiritual. Porque o espírito, meus irmãos, nós, quando estamos lá no mundo espiritual e vamos nos preparar para reencarnar, é um tempo que a gente fica se preparando. A gente não simplesmente reencarna de uma hora para outra. Temos oportunidade de aprender, de aurir conhecimento, de trabalhar, ir nos preparando, sobretudo para aurir forças para o dever que a gente vai cumprir quando a gente reencarnar, meus irmãos. Então a gente tem uma etapa de preparação. João Evangelista, um espírito já mais evoluído, também passou por essa etapa que ele estava ali organizando tudo certinho para ele reencarnar, porque junto dele reencarnaria também uma legião de espíritos voltada ao bem que iria ajudá-lo na missão dele aqui na Terra. Então estava toda essa preparação. João Evangelista mais evoluído, a preparação dele era continuar trabalhando no bem lá no mundo espiritual. E João Evangelista, em espírito, ele nota que aonde ele escolheu reencarnar, a turma do Ernesto estava provocando mal por ali. João Evangelista viu que o local ali, as redondezas aonde ele havia escolhido reencarnar, havia o grupo de Ernesto cultivando mal. E isso chamou a atenção dele. Então, nessa preparação lá, João Evangelista decide encontrar com Ernesto espiritualmente, ajudar esse irmão, auxiliá-lo ao caminho do bem. E os espíritos mais evoluídos conversam com João Evangelista e diz para ele: meu irmão, muitos já tentaram conduzir ele com o grupo dele para o caminho do bem e não teve sucesso com isso. Você tem certeza que é isso que você deseja? E João Evangelista diz que sim, que ele quer tentar. Ele quer tentar ajudar esse irmão, auxiliá-lo. Bom, e meus irmãos, João Evangelista ele vai para auxiliar Ernesto a encontrar um caminho melhor. Mas quão difícil é a missão de mostrar a luz para um espírito que já está há muito tempo nas sombras. Quão difícil, quanta dedicação e quanto amor é necessário para se mostrar o caminho de luz com Jesus para um irmão espiritual que está há séculos nas sombras. É muito difícil isso.
Um espírito, ele não simplesmente é tocado no coração para mudança de uma hora para outra. É um processo. Há muito tempo já está nas sombras. Então é um processo até ele aceitar caminhar para a luz. E tem que ter muito amor, muita compreensão para esse processo. E João Evangelista vai. Aliás, João Evangelista, enquanto ele estava na Terra, era conhecido como o apóstolo do amor, meus irmãos. Ele é apóstolo mais paciente, mais calmo, mais amoroso. Ele ainda continuava com essas virtudes, claro. Então, a primeira coisa que ele faz, ele não simplesmente, ele não chega, meus irmãos, para Ernesto e diz: meu irmão, você tem que mudar sua conduta, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. João Evangelista não faz isso. Mas ele é tão indulgente com esse irmão, e é um exemplo isso para nós, que a primeira coisa que ele faz é conhecer a história de Ernesto. Porque é um espírito, para cultivar tanta maldade, estar há tanto tempo nas sombras, é porque é um espírito que está sofrendo muito, muito. Sentindo-se injustiçado, por isso tem tanta revolta, por isso tem tanta raiva no coração. É um irmão que precisa de auxílio com palavras de amor, de compreensão e de indulgência. Então João Evangelista, ele é tão humilde, que ele não chega para Ernesto a primeiro momento e diz: você tem que fazer isso, tem que seguir aquele caminho. Não. Ele pacientemente, ele vai buscar o histórico da vida de Ernesto. Até mesmo quando ele estava reencarnado ainda. João Evangelista quer compreender primeiro, a primeira coisa, da onde vem tanto sofrimento. O que aconteceu para esse irmão seguir o caminho do mal? Porque todos nós, meus irmãos, somos filhos de Deus. Deus criou a todos nós com muito amor. A gente é que se desviou para o caminho do mal. O bem existe em todos os corações. Mas a gente que camufla esse bem, esse amor com a maldade, que a gente mesmo cultiva. Então João Evangelista, ele quer buscar em que momento esse mal realçou no coração de Ernesto. Em que momento ele se deixou levar pelas sombras? O que aconteceu? Isso é indulgência, meus irmãos, compreensão para com o próximo. João Evangelista não julga Ernesto por ele fazer o mal, não julga a condição dele, não se sente, não é autoritário em dizer você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, João é humilde e indulgente e primeiro compreende a história de Ernesto. E ele vai compreender, meus irmãos, que Ernesto, quando ele estava reencarnado na matéria, ele teve uma reencarnação muito difícil, uma família muito bruta, muito inflexíveis de coração, e ele, como pai dessa família, também era muito bruto, muito inflexível. Só que Ernesto, ele tinha uma filhinha, ele tinha vários filhos, mas dentre esses filhos tinha uma menininha, que era o xodó dele, era a paixão da vida dele. Ernesto, ele era conhecido como um homem bruto, um homem orgulhoso, mas quando a filhinha dele chegava, o coração dele amolecia, ele era calmo, ele se tornava brando na presença dessa filha. Era o xodó dele. Essa filha conseguia, meus irmãos, tocar o coração de Ernesto, desse pai tão endurecido de coração. Só que certo dia, a filhinha dele foi passear nas redondezas e ela foi sequestrada. No que ela foi sequestrada, ela foi muito maltratada, foi muito violentada, e nesse momento eles soltam ela no meio da estrada e ela fica perdida. Ela não consegue voltar para casa. Ela se perde e sai andando pelas estradas, passando de cidade em cidade, e ela é taxada como louca. Então ela é levada até uma casa de caridade e ali eles tratam ela como alguém que não tem família, porque ela sofreu uma violência tão forte, meus irmãos, que parece que deu um lapso assim na mente dela e ela não conseguia se lembrar de mais nada. Ela se perdeu. A violência que ela sofreu, ela se perdeu.
E o que que aconteceu? Ernesto não sabia que isso tinha acontecido. Para ele, a filha tinha sumido. A filha tinha sido raptada e sumido. E nunca mais tinha voltado para casa. E isso devastou o coração de Ernesto, porque ele sabia que naquelas redondezas as pessoas eram muito maldosas e faziam esse tipo de coisa. Ele tinha essa noção. Então ele já estava ali imaginando o que poderia ter acontecido de tão maldoso com a filhinha dele. Isso devastou o coração dele. Ele ficou rancoroso, porque era o xodózinho da vida dele, a filha. Ficou rancoroso imaginar que alguém que ele tanto ama sofreu tal violência. Isso para Ernesto, meus irmãos, foi, como se diz, uma pontada no fundo da alma. Ficou devastado. E a partir desse momento ele só foi piorando no sentido da maldade. Até o momento que ele desencarna e ele se revolta. Ele se revolta mesmo. Ele não acha justo o que aconteceu com ele na vida dele. Ele sofre ainda com a saudade da filha e ele se torna totalmente assim brutalizado no coração. E aí, meus irmãos, a partir desse momento, já na vida espiritual, Ernesto se dedica a cultivar o mal. Porque ele acha na consciência dele que provocando o mal é o certo. Ele acha na consciência dele que se vingando de todas as pessoas que fizeram mal para ele ou que ele julga terem feito mal para a filha dele é uma forma dele ter justiça, dele aliviar o coração dele. Então Ernesto, João Evangelista descobre isso. Ernesto, ele estava nesse caminho do mal há tanto tempo porque ele se sentia injustiçado, revoltado, porque o grande amor dele, que era a filha, tinha sofrido muito. E ele não aceitava isso. Ele não aceitava. E aí, justamente por isso, Ernesto se perdeu no caminho das sombras e ali estava. João Evangelista, quando ele se depara com essa informação, ele é muito cuidadoso com a forma como ele vai tocar o coração de Ernesto. E sabe como que o João Evangelista faz isso, meus irmãos? Ele faz com que Ernesto reencontre com a filha. Porque até então Ernesto, lá no mundo espiritual, nas sombras, nunca tinha nem reencontrado com a filha. Não sabia nem onde que ela estava. Ele se perdeu realmente nas sombras. E João Evangelista, ele vai ali num processo que é um tempo isso, viu, meus irmãos? É um longo tempo isso. Ernesto faz esse reencontro, João Evangelista faz esse reencontro de Ernesto com a filha. E quando Ernesto se reencontra com a filha no mundo espiritual, o coração dele transborda. Aí cai a ficha de tudo o que Ernesto fez. O mal, a maldade, tanta violência que Ernesto provocou, tantas dores que ele disseminou. Aí cai a ficha dele. Porque quando ele encontra com a filha, aquela gotinha de amor floresce naquele coração endurecido. Olha só como que João Evangelista, lá no mundo espiritual, delicadamente, é compreensivo com a história desse irmão. E como que ele tem essa delicadeza e esse amor profundo mesmo de perceber que o melhor para ele não é chegar para ele dizer o que ele tem que fazer, mas o melhor para Ernesto seria reencontrar aquela pessoa que ele tanto ama, porque a revolta dele começou porque a filha tinha se perdido. Então, com o reencontro com essa filha, Ernesto iria ser tocado no coração, e foi o que aconteceu. E é muito bonito, meus irmãos, porque João Evangelista ele coloca aquele grande ensinamento que todos nós talvez já conhecemos, que o amor cobre a multidão de pecados. O amor transforma. O amor transforma, meus irmãos, o coração. O amor ele toca, ele transforma corações. O amor é capaz de conduzir alguém que está há muito tempo no caminho das sombras para o caminho da luz. O puro e genuíno amor. E foi isso que João Evangelista fez, através de um ato de indulgência muito grande. Mas sabe qual que é a maior indulgência também que João Evangelista ele tem? Porque quando Ernesto reencontra com a filha,
e cai a ficha de tudo que ele fez, meus irmãos, é um perigo cair na culpa nesse momento. Aquela culpa que estagna. Imagina, meus irmãos, como que se diz, ter noção de todo o mal que cultivou, de toda a maldade que se fez, tantas vidas que se prejudicou. A culpa contorce, vai contorcer essa alma, meus irmãos. Vai dilacerar aquele coração, paralisar aquele espírito. Então, João Evangelista não permite que Ernesto caia na culpa de tudo que ele fez. Mas João Evangelista, indulgente, convida Ernesto agora para seguir um novo caminho. Um caminho com Jesus. A deixar o passado no passado. E a seguir daqui para frente. No caminho da luz. No caminho com Jesus. João Evangelista diz que um novo caminho espera por Ernesto, junto com a filhinha dele. E que Deus dá uma chance para todos nós, meus irmãos, não só uma, mas várias. E olha que indulgência de João Evangelista, que compreensão, que exemplo de compaixão para todos nós, não é mesmo, meus irmãos? Olha, meus irmãos, acredito que João ele foi muito sábio na forma como ele auxiliou Ernesto a não cair em desespero perante os erros já cometidos. E isso que o João Evangelista faz é algo que eu digo que é dos grandes espíritos mesmo, aqueles espíritos já muito evoluídos, que não tem a necessidade de dizer o que se errou ou apontar o erro, mas ao invés disso mostrar um caminho melhor para seguir. E a deixar bem fixado, o passado fica no passado. Agora é daqui para frente. E eu digo que João Evangelista ele foi muito delicado e um exemplo para a gente na forma como ele faz isso com Ernesto, sabe? Essa forma indulgente de não querer dizer, olha tudo que você fez de errado, olha tudo que você cultivou de mal, agora você tem que pagar. João Evangelista não faz isso. João é um ceareiro de Deus, um servidor de Jesus, e por isso mesmo mostra o caminho do bem. Ele sabe que está nas mãos do Pai a grande justiça. O que Ernesto tem que ressarcir, pagar, o que ficou de dívida para ele, de tanto mal que ele cultivou, isso é entre Ernesto e Deus. Isso serve para nós também, né, meus irmãos? Muitas vezes a gente se depara com muitos irmãos que cultivam a maldade, distorcem ali os caminhos, vão muito para as sombras, e às vezes a gente quer fazer justiça, não é mesmo? Eu vou fazer justiça, eu não vou aceitar isso, nunca vou perdoar, não vou ser indulgente com ele. Mas a exemplo de João, deixemos entre Deus e esse irmão o que vai ter que pagar, o que vai ter que ressarcir e como será. A nós compete apenas mostrar o caminho do bem, pois somos irmãos. A gente não está acima desse irmão, estamos no mesmo patamar, porque somos irmãos. Acima, somente Deus, nosso Pai, o Criador. E Ele é o único que pode decidir como cada um vai ressarcir suas dívidas, pagar o mal que já fez, e no tempo certo. A nós, só mostrar o caminho, meus irmãos, o caminho do bem. E João Evangelista é um grande exemplo disso para todos nós. Um grande exemplo de indulgência. Eu vejo muito nesse ato de João com Ernesto, meus irmãos, um sublime ensino do Cristo, que quando Jesus ele realizava a cura, sobretudo de um paralítico, é muito nítido para nós nos evangelhos, Jesus dizendo, levanta-te e anda. Sobretudo quando Jesus realizava realmente uma cura de um paralítico, um irmão que estava acamado. Jesus dizia, levanta-te e anda. E quando Cristo diz isso, meus irmãos, por outras palavras, Jesus está dizendo, olha, segue em frente, se levanta e segue em frente, não paralisa. Talvez Jesus diga isso para todos nós, meus irmãos, a todo momento. Não estamos paralisados fisicamente, mas muitas vezes nos paralisamos na alma. Pela culpa, quando acontece um erro, e não tô falando dos erros do dia a dia não, tô falando de erros sérios, erros graves muitas vezes, que todos nós estamos sujeitos a cometer, meus irmãos. Erros que muitas vezes prejudicam o caminho até do nosso irmão, do próximo. E muitas vezes quando a gente comete esses erros, esses equívocos, quando a ficha cai, a gente paralisa.
Nossa alma paralisa. Paralisa na culpa, no remorso, na tristeza, na melancolia. A gente não aceita o que aconteceu, o que a gente fez ou o que a gente sofreu. A gente paralisa. Então é como se Jesus dissesse: levanta-te e anda. Continua. O passado fica no passado. Daqui para frente, levanta-te e anda. Então João Evangelista, ele aplica, como se diz esse ensinamento do Cristo, quando Ernesto, diante de tanta maldade que já fez, e já começa a mostrar indícios de um espírito que vai paralisar na culpa, naquela consciência pesada do mal que fez, João Evangelista, por outras palavras, diz: olha, levanta-te e anda, Ernesto. Tem um novo caminho para você, um caminho no bem. Não fica preso no passado. Levanta-te, anda e segue agora um novo rumo com Jesus. Não paralisa o espírito. Para nós, não paralisemos a nossa alma na culpa, na revolta, no rancor, mas tenhamos indulgência. Muita indulgência, meus irmãos, porque a indulgência, ela é o amor em ação para a gente. A indulgência é capaz de nos conduzir a uma compreensão muito profunda que, diante daquele que provoca o mal, é um irmão que sofre muito e que precisa de compreensão. Não é um irmão que precisa ser julgado, é um irmão que precisa de muita compaixão, muita indulgência, muita compreensão. E o mesmo se aplica para nós. Se errarmos, se cometermos certos equívocos, se desviarmos do caminho, estamos sujeitos a isso. Tenhamos indulgência para conosco também. Nos levantemos e andemos rumo a Jesus. Não paralisemos na culpa dos erros já cometidos e também não paralisemos no julgamento dos erros cometidos pelos nossos irmãos. Vamos seguir com Jesus. Lembremos que o amor, ele cobre a multidão de pecados. O amor, ele transforma. O amor, ele é carregado de compaixão. O amor tem muita confiança em Deus e na justiça de Deus. Tenhamos isso no nosso coração, meus irmãos, a exemplo de João Evangelista. Meus amados irmãos em Jesus, vou convidar para a gente encerrar esse nosso evangelho da segunda-feira com essa história de Ernesto aí, desse trabalho tão lindo feito por João no mundo espiritual. Meus irmãos, essa nossa passagem ela foi inspirada lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 16, na passagem indulgência. Olha aí a história de hoje para nós e a nossa reflexão é o exemplo de indulgência para a gente. Compaixão, compreensão, paciência e não julgar nem os nossos erros, nem os erros do próximo, mas confiar em Deus, levantar e seguir no caminho do amor, no caminho do bem. Meus irmãos, essa nossa mensagem também é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Cristo em nosso coração, meus irmãos, e nos encontramos aqui com a bênção de Deus amanhã. Fiquemos com Jesus, que assim seja.